O exército ucraniano admitiu nesta segunda-feira que as tropas russas conseguiram expulsar os seus soldados do controle do centro, na verdade, de Severodonetsk, cidade estratégica do leste da Ucrânia e cenário de combates há várias semanas. E sobre esse avanço da tropa russa e outros assuntos em função da guerra em território ucraniano, nós gostaríamos de conversar com o Eduardo Faê, ele que é professor da Universidade Presbiteriana, Mackenzie. Eduardo, obrigado pela gentileza do nosso bate-papo. Quem me acompanha nessa entrevista também é Fabiana Barroso, comentarista PAN. Bom, a partir desta dominação do território de Severodonetsk, é possível a gente analisar o próximo ou prever o próximo passo de Putin? Boa noite, William. Boa noite, Fabiana. Satisfação estar aqui com vocês. Bom, esse é um passo importante aí para a Rússia, né, no sentido do avanço do ponto de vista geopolítico dentro da Ucrânia, né? O que nós estamos percebendo, monitorando nesse processo é um avanço maior e uma verticalização da guerra, portanto, um asseveramento em pontos estratégicos por parte da Rússia, em especial nessa região do leste, onde que está mais próximo, né, da fronteira da Rússia e da Bielorrússia, e também no sul, aonde estão os acessos ao Mar de Azov e também ao Mar Negro, que é o ponto, vamos dizer assim, mais estratégico para a Rússia e do seu avanço geopolítico. Fabi. Professor, boa noite, prazer tê-la aqui conosco. Eu sempre, quando a gente fala desde o começo da guerra, sempre minha análise tentando entender a cabeça do Putin, a gente sabe que não é fácil, eu sempre tive a impressão de que realmente ele ia consolidar esse leste todo, ia chegar onde ele chegou mesmo, essa parte que já ligava a Crimeia, porque ele não tinha faixa ali por terra, então ele consolidou também a faixa de terra que ligava, e que depois talvez ele iria para Odessa e ainda eu vou a mais. Eu sempre achei também que ele poderia chegar ali na Transnistria, que as pessoas não têm muito conhecimento em relação a isso, mas eu particularmente até fui estudar em relação a essa localização, né, que é dentro da Moldóvia e que é um país extremamente pobre e talvez eles vissem ali uma ocupação russa, econômica e próspera com bons olhos. O senhor concorda que pode se alastrar chegando até lá na Transnistria ou eu já estou achando demais? Eu acho que o grande objetivo da Rússia, de fato, é avançar até Odessa, né? O esforço deles, eu imagino, dada o jogo, né, nesse tabuleiro de guerra em que eles estão se consolidando na região leste, né, e Donbás é a principal, né, em que eles estão tentando fazer um processo de consolidação da sua ocupação, e aí irão avançar para um pouco mais ao leste, né, de Kherson, que é uma cidade em que eles já dominaram uma parte, mas ainda tem uma resistência ucraniana bastante forte, mas, de fato, Odessa é o grande porto, o porto estratégico, né, com grande acesso ao Mar Negro e que tornaria a Ucrânia bastante dependente, né, tanto da Rússia ou dependente de uma logística muito complexa através da Polônia, né? E aí, obviamente, o acesso ao Mar Báltico e, enfim, a outras formas de distribuição e logística dos seus produtos, em especial os commodities, né? Precisamos lembrar que a Ucrânia tem aproximadamente 30 milhões de hectares aráveis. Esses 25% estão em uma situação complexa agora, no momento da guerra, mas é uma região de altíssima produção de commodities, né, agrícola, em especial o trigo, mas esse processo, com certeza, levará a Rússia a tentar aniquilar, né, o acesso da Ucrânia aos mercados internacionais ou dificultar tanto
em que essa logística fique demasiadamente cara e, obviamente, diminua a competitividade dos produtos ucranianos. Então, esse é a grande estratégia. Eu imagino, né, tentando interpretar como você a cabeça difícil do Putin, mas a tentativa dele, com certeza, do ponto de vista geopolítico, inviabilizar economicamente e politicamente uma atuação da Ucrânia mais estruturada. E aí a gente vem falando, o rublo subindo, ou seja, uma vantagem econômica, uma suposta vantagem econômica de Putin em função da guerra. Hoje o Luiz Kawaguchi, nosso colega jornalista, me chamou a atenção sobre um passo importante, que foi a Índia, que está comprando petróleo russo, pagando $30 a menos por barril. A cotação do dólar estava em $123, a cotação de hoje. E as importações aumentaram por causa das sanções à Rússia. Produtos refinados estariam sendo vendidos para Estados Unidos e Europa. Como é que o senhor entende esse realinhamento no mapa geopolítico, se tratando de negócios? Por incrível que pareça, a Rússia faturou 98 bilhões de dólares em produtos de petróleo, né, e derivados. Não é uma cifra desprezível, né? Nós estamos falando aí de um pouquinho mais de 100 dias de guerra, né? Então, quem são esses clientes, né, esses consumidores da Rússia? Principalmente a Europa, né? Uma parte da Ásia, como você muito bem colocou, a Índia, né? E com certeza a China também, e indiretamente os Estados Unidos, né? Que dependem muitas vezes de produtos que são derivados ou refinados de petróleo, né? Que são feitos ou na Europa ou no Oriente Médio. Claro que no Oriente Médio a origem o petróleo é de lá mesmo, na maior parte, né? Mas a Europa tem fábricas e instalações industriais para refino, principalmente de química fina, que caracterizam e que compõem, né, um conjunto de produtos que as Américas, vamos chamar assim, para não dizer só dos Estados Unidos, mas o Canadá está incluso, necessitam, né? Nós mesmos, né, no Brasil, tivemos aí um período de dúvida se teríamos fertilizantes suficientes para a nossa agricultura, que são produtos derivados de petróleo na sua essência. Então, de fato, apesar da guerra e das sanções econômicas, a Rússia ainda está conseguindo faturar. E isso, obviamente, gera uma sobrevida para ela, né, do ponto de vista econômico e do ponto de vista bélico, bastante importantes, né? Se o mundo, de fato, não conseguir impor sanções econômicas no sentido de impedir a receita da Rússia, a Rússia vai esticar essa guerra o máximo possível, né? Eu acho que a estratégia principal do Putin, provavelmente, exceto aí alguma negociação mais vantajosa a ele, é tentar vencer no cansaço, né? Porque isso, de fato, ele tem condições de fazer. Ele tem muito exército, ele tem muita arma, né? E se ele continuar a conseguir manter a economia razoavelmente ativa, né, e avançando lentamente, ele vai esticar essa guerra até o momento possível. Um grande desafio. O senhor falou no setor agrícola, a Ucrânia começa a fazer agora, inclusive, um balanço das perdas causadas pela guerra no setor agrícola. Quem vai contar isso para a gente é o Luca Bassani, nosso correspondente. Nesta segunda-feira, chegamos na marca de quase 110 dias de guerra e, novamente, sem nenhuma perspectiva de um desfecho próximo deste conflito. Nós vemos que o Ministério da Agricultura da Ucrânia fez um balanço que o país perdeu cerca de 25% de todo o seu território agricultável, o que preocupa muito todos os analistas, principalmente econômicos, quando nós pensamos sobre a crise de alimentos que já é vigente no mundo. É importante mencionar
já que Rússia e Ucrânia são produtores de quase 30% de todos os grãos utilizados no mundo, entre eles a cevada, o trigo, o milho, que são importantíssimos não só para a agropecuária em diversos países, mas também para a própria alimentação de milhões e milhões de pessoas, principalmente no mundo em desenvolvimento e subdesenvolvido, na África e na Ásia. Portanto, o preço alto dos alimentos, também a inflação e a falta deles preocupa muitas pessoas. Todavia, o ministro da Economia e o ministro da Agricultura da Ucrânia disseram que para a questão interna, o país não sofre nenhum tipo de problema com desabastecimento, já que a última safra foi positiva antes da guerra e, portanto, ainda há algum excedente para ser utilizado. Porém, nós sabemos que a agricultura é algo feito ao longo do tempo, precisa se preparar a terra, arar a terra, plantar e colher, tudo feito de maneira regular, e isso preocupa muito sobre a safras futuras, já que nós não sabemos quando que a guerra irá terminar. O presidente Zelensky também disse que a batalha no Donbass tem se tornado aquela talvez mais sangrenta da Europa e pela Europa, uma das batalhas mais heróicas, já que o país tem tido grandes baixas, até muitos órgãos internos calculam cerca de 100 soldados ucranianos morrendo todos os dias, o que já passa da casa dos milhares, e também os civis, que são considerados por muitos danos colaterais, mas são as verdadeiras vítimas desse conflito, entre elas crianças, idosos e pessoas vulneráveis que não conseguiram fugir do país a tempo. A gente vê que a Rússia vai avançando, o território de Donbass está praticamente todo conquistado e muito provavelmente a geografia da Ucrânia e suas fronteiras serão redesenhadas até o final dessa guerra. Olhando do ponto de vista geopolítico, nós vemos que a Turquia novamente se pronunciou contra a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, já que, segundo o presidente Erdogan, ambos os países apoiam os separatistas curdos, que é uma etnia minoritária na Turquia que busca independência e, portanto, seriam aí financiadores ou apoiadores do terrorismo e teriam que arcar com as consequências do veto turco perante a OTAN. Porém, a gente sabe que muito disso envolve acordos comerciais e políticos, e Erdogan, partindo de uma popularidade baixa na Turquia, muito pela inflação acima dos 60% e o alto desemprego, além da desvalorização da lira turca, pode ainda negociar com outros líderes ocidentais para eventualmente permitir os dois países nórdicos a adentrarem a aliança militar ocidental. Todos os capítulos dessa guerra e também os desdobramentos no campo econômico e geopolítico vamos atualizar sempre a toda a nossa audiência da Jovem Pan. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha. Fabiana Barroso, comentarista PAN. Professor, quando a gente ouve toda essa remodelação econômica que está acontecendo no mundo, algo também que me chama a atenção, eu sei que foi falar da Índia, mas também chega a notícia que a Índia está comprando muitas armas da Rússia, o que talvez nos preocupa, né, como ocidentais. E eu estava também fazendo uma pesquisa em relação à Rússia, achei muito interessante, porque eles têm 25% de toda a reserva florestal do mundo, né? Que falam tanto da Amazônia, a Rússia, então, é algo também fenomenal ali. A Rússia, então, ela tem commodities para oferecer ao mundo e também ela tem como negociar. Parece-me que o Ocidente dormiu, ou a Rússia sempre foi esse potencial e a gente não prestou atenção nela? Fabiana, a Rússia é um país muito importante, né, na geopolítica mundial desde há muito tempo, né, eu diria desde os czares, né. Primeiro pelo seu tamanho, né, obviamente isso é um elemento fundamental, pela sua população, e depois, em especial, da Primeira Guerra Mundial e fortemente depois da Segunda Guerra Mundial, ela se tornou uma grande potência. Então, toda a capacidade econômica, toda a capacidade bélica, né, e toda a capacidade de mobilização dos seus vizinhos ali, com articulações e geopolíticas, né, alianças, acordos e etc., ela, de fato, na Ásia se torna uma superpotência, né? O que eu acho que você está colocando um ponto que é fundamental, né? O Ocidente, de uma certa forma, em função
vamos dizer assim, do seu estado de bem-estar, né, principalmente gerado nos países desenvolvidos, e nós estamos falando aí da maior parte da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, de uma certa forma, e obviamente do desenvolvimento da democracia, achamos sempre que a nossa forma de viver, né, o nosso modus vivendi, é um modo que o mundo inteiro gostaria de ter, né? O que essa guerra e todo esse movimento que você descreveu está nos mostrando que não necessariamente isso é uma verdade, né? Então, primeiro, o que está se colocando nessa guerra, primeiro, é uma questão de como que o Ocidente vai tratar o desenvolvimento e a ampliação dos Estados democráticos de direito, né? Esse é um elemento fundamental, principalmente falando do Oriente, né? Obviamente com as honrosas exceções do Japão e etc., né? Coreia do Sul e tudo mais, mas existe a necessidade de um esforço bastante grande do Ocidente nesse sentido, né? Para que essas relações se estabeleçam com maior segurança. Quando você traz a questão da Índia, né, que está comprando equipamentos de guerra, né, armas e etc., ela tem uma questão, por exemplo, com o Paquistão muito complexa, né, a qual já se perdura aí há alguns séculos, aliás, essa rivalidade, esse conflito, né, que já chegou às vias de fato várias vezes, mas ainda se mantém uma região muito conflituosa, com alto risco, né, de eclodir uma guerra de amplitude aí, que a gente não imaginaria aqui no Ocidente. Então, olhando de uma forma geral para o mundo um pouco se dividiu em dois grandes pedaços, né? Não necessariamente só geograficamente, mas isso também se configura geograficamente, mas ele se dividiu num pedaço que é o Ocidente, que quer, por meio da democracia, mostrar que o desenvolvimento econômico, social e o conforto, bem-estar da população é maior, e isso a gente sabe que, de fato, é verdade, né? A gente só olhar aí os principais países do mundo, não é que esses países não têm problemas, claro que tem, mas eles têm um bem-estar social e relações, né, econômicas muito melhores, né, do que aqueles estados os quais vivem sob o manto do medo, ou o manto da ditadura, ou de governos, né, que se perpetuam no poder indefinidamente. Então, essa é uma primeira grande questão do ponto de vista geopolítico. Eu acho que o presidente Biden, inclusive, tem se posicionado fortemente em relação a isso. Fez isso agora na Cúpula das Américas, né, e tem trabalhado fortemente nisso. Claro que a gente sabe que os Estados Unidos também, né, tem atuações, né, às vezes um pouco ambíguas, né? O exemplo mais fácil é a Arábia Saudita, né? Como que ele fala de democracia e trata a Arábia Saudita da forma que trata, com todo a deferência, né? Então, esses aspectos passam a ter um contorno, né, do ponto de vista geopolítico muito importante. O segundo ponto é a economia. Do ponto de vista econômico, a possibilidade de desenvolvimento, né, mais diverso, mais plural, que permita com que as nações tenham mais autonomia, mas ao mesmo tempo consigam fazer e estabelecer negócios com o resto do mundo, é um dos grandes desafios, né? O Ocidente ficou numa situação de conforto, usando a expressão que você fez, dormiu um pouco, deixou boa parte das suas indústrias, do seu parque industrial na China, e hoje está percebendo que fez isso de uma forma exagerada. Não é que a China não é um bom lugar, é um bom lugar, mas não pode ser o único lugar, né? Então, a dose aí do remédio e da estratégia precisam ser olhadas de uma forma muito importante. E o terceiro ponto, rapidamente, é a questão humanitária.
que é uma questão que também foi tratada aqui, de novo, citando o Biden na Cúpula das Américas, mas que tem tudo a ver com a questão da guerra da Ucrânia e Rússia e de vários outros locais no mundo, né, em que a humanidade, de fato, precisa discutir, resolver e achar formas de como que ela vai tratar esses grandes movimentos populacionais que muitas vezes podem ser admitidos e podem ser realizados, mas não na pressa, né, e muito menos na forma com que têm sido feitos, e obviamente gerado mortes, epidemias e situações de saúde humana muito negativas. Então essas são questões que estão colocadas na mesa, e que não é solução fácil, não. E nós estamos, né, também nesse grande balaio, né, de questões relativas a isso. O Brasil está no meio deles, é um grande país. Atenção, Rede Jovem Pan, são 11h33. O senhor fala sobre colocar isso na mesa, assim, né, na nossa frente. E o senhor fala sobre essa crise humanitária. Um relatório da Anistia Internacional acusou a Rússia de crimes de guerra durante seus esforços para capturar a cidade de Kharkiv. A organização documentou o suposto uso de munição de fragmentação e outros meios indiscriminados de ataque. Então, eu olho para esse cenário, né, dessa barbárie, e não faço nada e vou ajudar só financeiramente ou fornecendo armas. Até que ponto, né, a organização internacional vai admitir esse tipo de crueldade com o povo ucraniano? Ou realmente nós não podemos fazer nada porque é uma situação de guerra? Nós podemos fazer, né? Aliás, William, infelizmente, no caso do Brasil, nós não somos signatários do acordo, né, de proibição de utilização desse tipo de armamento, né? Aliás, nem a Ucrânia nem a Rússia, né? Só para registrar esse ponto. O Brasil ainda tem, vamos dizer assim, um agravante, né, que para alguns não é, para outros é que ele é fabricante desse tipo de armamento, né? E nós não só fabricamos, como exportamos isso. Obviamente tem o lado econômico, ele é um gerador de emprego, de divisas e obviamente de exportação de tecnologia brasileira. Isso é fundamental para o nosso país, não há dúvida nenhuma, né? Mas nós temos que trabalhar olhando como que isso impacta na questão humanitária. Obviamente, nós não precisamos ficar presos a essas tecnologias, que são tecnologias, né, que agridem a humanidade, que geram mortes, né, em alta escala. Então, essa é uma questão a se refletir e se trabalhar, né, para melhorar. Não é simplesmente proibir, né, e pronto, né? Não, acho que essas soluções assim muito impactantes ou muito de ruptura nunca são boas, porque elas não, de fato, solucionam, elas simplesmente criam uma situação, né, ou positiva ou negativa, sempre muito polarizada, isso não é bom. Então, essa é uma questão que as organizações mundiais, né, em especial a ONU, né, as Nações Unidas, precisa avançar mais fortemente nessa questão humanitária, né? A secretária, né, de Direitos Humanos da ONU, a Michelle Bachelet, hoje falou, né, inclusive sobre questões humanitárias do Brasil, sobre outro tema, mas também falou da Rússia e da Ucrânia, né, em especial acusando a Rússia na utilização de armamentos dessa natureza, né, que são armamentos de fragmentação, que geram, obviamente, um impacto humano muito forte, muito importante, né? E isso no território ucraniano está gerando muitas consequências negativas, né? Matando pessoas inocentes, civis, que estão ali em função dessas bombas que ficam lá paradas, né? Mas não inativas, portanto ativas, e que uma pessoa passa por cima, pisa num equipamento desses, e esse equipamento explode
e a pessoa ou aquele grupo que está ali morre na hora. Então, esses são aspectos importantes que as organizações terão que avançar. Nós avançamos muito após a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que do ponto de vista geopolítico, né, histórico, nós temos que olhar que, infelizmente, o Holocausto, né, nos gerou vamos dizer assim, uma estratégia, uma forma de agir bastante importante no mundo, né, e positiva, a qual nos levou a promover a paz, trabalhar com as melhores condições para os seres humanos. Mas agora estamos novamente perante, né, aí, vamos dizer, um espalhamento do mal, da crueldade, né, e obviamente isso terá que ser arrumado, terá que ser solucionado pelas grandes organizações e por todos nós, né, que estamos aqui nos nossos países sempre ajudando a tomar decisões e influenciar as pessoas. A hora certa na PAN são 11 horas e 38 minutos. Nós estamos conversando com o professor Eduardo Faê, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fabi, as suas conclusões. Professor, no meio disso tudo, eu fico com receio da gente ter passado por cima de alguns conflitos importantes, mas em escala menor. Como, por exemplo, daria para apontar a Síria, daria para apontar Israel, que está com dificuldades atualmente. O senhor citou a questão da Índia com o Paquistão. Temos ainda, por exemplo, Cuba, que pode eclodir a qualquer tempo, embora, né, um pouco controlada, mas a gente tem problemas um pouco menor. Então, é possível colocar ainda que, apesar da globalização e um movimento contrário, até por autoproteção, os países, de uma forma geral, vão olhar para si mesmos e praticar o nacionalismo, mas aquele do ponto de vista positivo? Olha, eu gostaria de crer que sim, né? Infelizmente, na história da humanidade, os nacionalismos muito exagerados não foram muito positivos, né? A gente tem aí vários exemplos de nacionalismos, os quais, se a gente pegar a África, né, por exemplo, né, e ampliando exatamente esses conflitos um pouco mais pontuais, são países os quais promovem ou tentam promover um nacionalismo exacerbado, né, exagerado. Isso provavelmente não gerará bons resultados para a humanidade, porque o nacionalismo gera um processo de fechamento de interlocução mundial, global desses países, né, para que se proteja, entre aspas, a população, né, e se proteja aquela economia. A gente sabe que, dada as condições atuais hoje do mundo, do desenvolvimento tecnológico, né, da questão da sustentabilidade global e etc., dificilmente um país hoje terá, primeiro, né, uma autonomia completa. Isso não é possível mais, né, dadas as condições, exceto se esse país ficar em nível de desenvolvimento muito baixo, né? Então, imagine um país completamente isolado, provavelmente não teria condições de ter telefone móvel, telefone celular, não teria condições de instalar um 5G, não teria condições de ter internet barata e equipamentos dessa natureza com acesso barato, como a gente tem nos países desenvolvidos, e de uma certa forma o Brasil está nesse time também, né? Apesar de ainda ser um pouco fechado em relação a outras grandes economias mundiais. Então, esse nacionalismo poderá gerar, eu acho que um movimento negativo no mundo e levará essas populações desses respectivos países a uma dificuldade maior de acesso ao conforto, à tecnologia, né, principalmente acesso a soluções de saúde, que são muito importantes para a longevidade humana, né? Nós todos aqui sempre tentamos, né, de alguma forma, atuar para que a gente dure mais tempo, viva mais, né, com mais conforto, com mais condições. Esse é o nosso esforço, né, com o trabalho e etc. Então, com esse tipo de atuação, provavelmente as pessoas terão mais dificuldade, infelizmente. Eu acho que o nacionalismo, em certa medida, obviamente, e principalmente em relação à soberania,
ele é fundamental às nações, ele precisa ser respeitado, precisa ser resguardado e cuidado pelas nações e protegido, né, inclusive belicamente, dizendo, né, mas ele não pode passar de um determinado ponto, o qual imobiliza aquela nação no sentido de ter acesso a um conjunto de tecnologias e de soluções que hoje o mundo está dando para os seres humanos, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa estar refletindo e avaliando para que a gente vá atuando de forma gradual na medida da nossa possibilidade. Nos microfones da Jovem Pan, professor Eduardo Faê, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Tenha uma boa noite e um bom descanso. Muito obrigado a você, William, Fabiana. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês nesse papo inteligente. Estou à disposição. Um grande abraço.